ou é carnal? Será que isso não tem um interesse carnal? É isso aqui que no Salmo 36, que nós estamos sendo advertido por uma palavra, para que nós não caiamos ou não se tornamos presa fácil do inimigo. É por isso que a Bíblia Sagrada diz assim, ó, para o quê? Para a gente vigiar. A palavra vigiar, irmão, é a mesma que está atento. Está atento, olha, eu acho que se for ali não vai dar certo, eu acho que se eu ficar olhando isso vai dar errado, quer dizer, você fica atento, vigiando. Quando nós fazemos isso, irmão, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos então nos santificando. A obrigação de santificar, ela não é só do pastor, ela é do obreiro, da obreira, do levita, da adoradora, quer dizer, de todos os irmãos, de toda a igreja, é de se santificar. É por isso que a gente tem que ter desejo pela palavra. E nos nossos dias que nós estamos vivendo, irmão, pode contar nos dedos esse desejo que as pessoas têm, irmão Silva. São poucas pessoas que têm desejo. Mas se fala assim, vamos fazer um negócio aí, um trem aí, tal, um negócio. Aí todo mundo vem, por quê? Porque a visão ainda é carnal. Porque quem tem uma visão espiritual, ele quer a palavra. Ele quer comer a palavra. Ele quer alimentar da palavra. A visão hoje em dia é tão carnal, que, querido, as pessoas estão indo de passos largos. E o pior de tudo, sabe o que acontece? Eles acham que não vai acontecer nada. É aí que está o problema, irmão Cirilo. O ímpio, a Bíblia Sagrada diz, que ele vai de passos largos achando que não vai acontecer nada. Sabe o que está acontecendo? Deus só está adiando a justiça. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é justo. E o ímpio vai pagar por isso. E a Bíblia Sagrada que o ímpio, quando eu falo ímpio, irmão, eu não estou falando só aquele lá do mundo que não aceitou Jesus, não. A Bíblia Sagrada diz que na congregação acha-se ímpio. O que é que são esses ímpios, irmão? São aqueles que não têm controle nenhum. É o tal que você conversa com ele, não pastor, isso é um instinto humano. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já olhei. Então, meu filho, a palavra tua ainda é ímpio. Porque o justo, ele tem controle nas suas emoções, ele tem controle no seu pensar. Não é porque eu tenho uma tendência para o pecado que eu vou fazer. Não é porque, querido, todo ser humano tem tendência para a coisa errada. É tanto que a gente nem precisa ensinar as pessoas a errar. Todo mundo sabe o caminho do erro, né, Mancida? Todo mundo sabe o caminho do erro. Tem uns que chega vai cego pelo lado do erro. Então não precisa nem ensinar. Então é por esta razão é que nós estamos aqui, os amigos que estão pelas redes sociais, ensinando a palavra do nosso Deus. Por que ensinando a palavra? Porque o errado ninguém precisa ensinar, todo mundo já está indo, né? E é por isso que nós estamos aqui, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela vai iluminando o nosso caminho. E nós vamos trilhando pelo caminho. E através da palavra vem a libertação, irmão. É por isso que nós precisamos pregar a palavra, falar da palavra, dizer Jesus está voltando, porque tem muita gente que está achando, não vai acontecer nada, mas vai acontecer sim, porque Deus é justo e Ele vai punir o ímpio. E esse ímpio, muitos deles, alguns deles, vêm na igreja também.
Talvez ele não é muito de ensinamento, ele não é muito de culto de ensinamento, não. Ele é mais daqueles cultos que tem mais gente, mansinho. Daí eles vêm, porque é ímpio. A visão ainda é carnal. Eles não têm desejo pela palavra. Qualquer impedimento, qualquer situação que acontece com ele, querido, você pode ver que ele é frágil. É igual obreiros, temos obreiros que é frágil, qualquer coisa quebra, né? Tem obreiros que ainda ele ainda tem que passar por uma experiência. Vamos lá, top 2. Top 2. O ímpio pratica o quê? A mentira. O ímpio pratica a mentira, no versículo 3 aí, ó. As palavras da sua boca são o quê? Malícia e engano. Quer dizer, nós temos que ter controle no que eu falo. Eu não posso ficar por aí mentindo. Eu não posso ficar por aí enganando os outros. Esse dia eu estava ensinando os irmãos, o que eu estava falando para algumas pessoas, até individual, estava dizendo: meu filho, o que adianta você enganar a igreja? O que adianta você enganar seu pai? O que adianta você enganar o pastor? Mas Deus está lá do céu vendo tudo, olhando tudo que você faz, lá nas redes sociais, lá no status do WhatsApp, lá nos vídeos pornográficos. O que adianta? Esconde de tudo, mas não esconde de Deus. Eu até disse que é melhor você deixar a igreja saber, porque aí os irmãos vão lá e te corrigem, do que Jesus voltar e a pessoa ir para o inferno. Né, irmão Cirilo? É aí que está o problema, irmão. Então, o ímpio tem a mente. Aqui é o top 3. Top 2. O ímpio pratica a mentira e o engano. Então é por isso que nós que somos cristãos, nós somos libertos pela palavra. Quando nós ouvimos a palavra, nós falamos assim: eu não posso mentir, eu não posso enganar, eu não posso deixar-me ser controlado pelos meus instintos, de olhar, de falar, de ir em qualquer lugar. Não, eu vou me controlar. Irmão, toda pessoa que se santifica, ele tem um autocontrole sobre ele. É por isso que hoje em dia, e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, é por isso que tem tantos escândalos hoje no mundo, apesar que é bíblico isso, né? Que tem que vir o escândalo, mas a Bíblia diz que ai daquele que vier. Hoje em dia, tem gente que abre uma portinha por aí e já fala a igreja, já titula como nome pastor. Amanhã depois o que acontece? Não é um pastor, é um pedófilo, é um falso ministro. E aí aqueles que não têm muito conhecimento, aí eles falam assim: ah, meu Deus, você viu o que aconteceu com o pastor? Vai ver se é pastor. Vai ver se é pastor. Só porque orou ali, falou uma revelação da carne, né? E já titula com o pastor: não, ele orou, ele fez isso. Vai ver, é um carnal, não é nem um servo de Deus. Talvez até um servo do cão, do diabo, do inimigo, ou da carne mesmo, ou uma visão carnal, ou faz aquilo por um interesse carnal, né? Então, a Bíblia está chamando essa pessoa de quê? De ímpio, que tem na boca dele o quê? Engano, mentira, fica mentindo para os outros, fica enganando as pessoas. É por isso que, irmão, tem hora que eu fico analisando como que Deus quer curar, gente. Deus quer salvar, Deus quer fazer milagre, mas é tanta mentira, tanto engano, que Deus, querido, resolveu e está dando uma volta nessa terra, porque Deus está desmascarando também, porque a Bíblia Sagrada diz, irmão, que quem é justo se justifica ainda mais, quem é santo se santifica mais ainda. Mas quem é sujo, vai se sujar, lamear mais ainda. Quer dizer, todo mundo vai descobrir. Um dia mais cedo ou mais tarde, vai descobrir. O que eu estou falando? Do ímpio.
É aquele ímpio que acha que nada vai acontecer com ele. Não, pastor Valdir, Deus é misericordioso. Ah, vai. Só que esquece que ele é justo. Só que esquece que ele é santo. Só que esquece que ele é justiça. E que mais cedo ou mais tarde, irmão, ele vai punir. Não adianta, isso vai acontecer. Se porventura alguém está nos ouvindo pelas redes sociais, pastor, então eu tenho que me mudar, eu tenho que me arrepender. Arrependa o mais rápido possível, porque Jesus vai voltar. E eu creio, irmã Natividade, que o que está acontecendo no mundo, eu vejo que nós somos a geração do arrebatamento. A qualquer hora, irmãos, pelas redes sociais, Jesus vai vir buscar a igreja. Todos os sinais estão se cumprindo. Eu nunca vi uma época de tanta frieza, de carnalidade, de mentira, de engano de pessoas. E pensa que está enganando, mas na verdade, Deus está vendo tudo. E Ele está dando só um tempinho para que a pessoa se arrependa. E se a pessoa não se arrepender, a justiça de Deus virá sobre ele. E a justiça de Deus, irmão, sabe o que significa na Bíblia? É sofrimento eterno, é fogo, sofrimento. Top 3: o ímpio tem uma mente perversa. No versículo aí 4, no versículo 4, ele projeta a malícia na sua cama. Olha só. Ele põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu gosto de tal lugar, de tal igreja, porque lá eles não são tão conservadores. Sabe o que significa isso? Não aborrece o mal, lá pode pecar, lá pode fazer coisa errada. Eu gosto de tal lugar porque lá eu me identifico com ele. Eu tenho até medo quando as pessoas me falam isso. Eu me identifico com ele, sabe por quê? Não aborrece o mal. Sabe o que significa, irmão? Quando nós estamos numa igreja que é verdadeira. Qual a igreja é verdadeira? É a igreja que prega a genuína palavra. É a igreja que quando você é ensinado, nós somos ensinados, e nós pecamos, nós fazemos alguma coisa errada, nós ficamos o quê? Aborrecido. Né, irmã Silva? Aí fica triste, fala assim: meu Deus, para que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Por quê, irmã Silva? Porque nós somos ensinados, porque nós queremos ir para o céu, porque esse conceito ímpio não está em nós. Nós podemos até errar, irmã Silva, mas o Espírito Santo, ele toca na gente e a gente fica aborrecido. Só que tem gente que não aborrece mais com nada. Pode fazer coisa errada, pode adulterar, pode trair, pode fazer um monte de coisa errada, ele não aborrece o mal. Aliás, ele se torna parceiro das coisas erradas. Quer dizer, ele não prega mais a palavra, não tem coragem de falar a verdade. Você acha que ele vai aborrecer o mal? Ele é parceiro do mal. Então, olha aqui, o ímpio tem uma mente perversa. Até na cama, quando ele vai deitar, o que a Bíblia está falando, ele fica maquinando mal, ele fica alimentando do mal. Pastor Valdir, mas o cristão não vem pensamentos assim? Vem, só que nós é diferente. Quando vem, o que nós fazemos? Nós oramos, nós repreendemos. Mas o ímpio não, a Bíblia fala que ele faz o quê? Ele fica maquinando, ele fica alimentando aquele pensamento. E aí, meu filho, Deus lá do céu olhando, né, observando tudo isso, toda essa dificuldade, né? Quer dizer, nem é dificuldade, porque ele está gostando. Ele está gostando dessa situação, está gostando de cometer esses erros, né? Não se conserta, não entra em comunhão, não confessa, e a justiça de Deus está vindo. Deus já está passeando na terra, Deus já está visitando aí muitas pessoas. Eu creio que nesses últimos dias, irmão, muitas pessoas vão se consertar de vez
ou vai sujar de vez. Escuta o que eu estou falando, Ana Silva. Presta atenção para os irmãos verem. Esses dias que nós estamos vivendo, irmão, Jesus já está às portas, já está voltando já. Quem tem de consertar e santificar, vai se santificar, vai consertar mais. Mas essas pessoas que acham no coração ainda coisas ímpias, pensamentos perversos, mente perversa, vai se lamear todo e cada vez mais. Queridos, meu Deus, então nós temos o que? Orar, pedir pela misericórdia, que Deus tenha misericórdia do teu povo, que Deus venha salvar, querido, essas pessoas ímpias, mesmo que está dentro da congregação, mas a mente ainda perversa. Quando eu falo dentro da congregação, estou falando de cristãos, estou falando numa forma igreja, na igreja, em toda a igreja, não estou falando na nossa, não estou falando na igreja no todo. Aqueles que têm a mente perversa, a mente maliciosa. Vamos aqui para o top 4, irmão. Ímpio nunca será restaurado. Meu Jesus amado. Olha aqui, irmão. Versículo 2. Vamos ler esse versículo 2. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade descubra ser detestável. Olha aqui. Ímpio nunca será restaurado. Ali cai, os que praticam a iniquidade cairão e não se poderão levantar. Meu Deus do céu. Por que não poderão levantar? Porque eles não querem nada com a luz. Eles não querem conserto. Eles querem pecar. Eles querem errar. Eles querem andar pelo aquilo que o coração leva, aquilo que o coração deseja. Eles não examinam a intenção do coração, porque se examinasse a intenção do coração, sabe o que acontecia? Eles queriam a palavra, eles queriam conserto, eles queriam conselho, eles queriam estar orando, eles queriam estar buscando a Deus, mas não, é ímpio. Ímpio anda caído. Ímpio não quer ouvir palavra, ímpio não quer conhecimento, ímpio não quer servir a Deus de forma correta. Eles querem andar por aí no seu pensamento perverso, no seu jeito rebelde. Esse a Bíblia está chamando de ímpio, que não vai ser restaurado. Mas por que não vai ser restaurado? Porque eles não querem, não é porque Deus não quer. Não é porque o Espírito Santo de Deus não está trabalhando, é porque eles não querem. São perversos. A mente está fechada com o mundo, aberto para o mundo. Não abre espaço para Deus entrar no coração desta pessoa, queridos. Mas que o sangue de Jesus, que ele tem poder, irmão. No Salmo 36, versículo 9: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Santidade significa controlar. Se santificar é nos controlar. Se eu não tenho controle nenhum, significa não estou me santificando. Se eu não tenho desejo nenhum pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, de estar louvando, de estar adorando, acha em mim então uma pessoa ímpia, ímpio no meio da congregação. Então é por esta razão, irmão, que nós estamos olhando aqui, porque em Deus está o que? Um manancial de água, que mata a sede da igreja, daqueles que querem, daqueles que
querem adorar, daqueles que querem servir a Deus de coração, querem adorar a Deus em espírito e em verdade. Então chegou o tempo, irmão, de nós começar a buscar a direção de Deus. Chegou um tempo que nós temos que estar andando na direção de Deus, pedindo sempre o Espírito Santo para que Ele nos guie, para que Ele não deixe eu falar simples porque eu pensei. Não, eu tenho que me santificar no jeito até de andar, no jeito de falar, no jeito de andar por aí, aonde eu vou, quem eu vou visitar. Eu posso estar no meio de pecadores, sim, mas tem que ver qual é a visão que eu vou estar lá no meio daqueles pecadores. Se é espiritual, Deus vai me usar. Se é carnal, eu vou me escandalizar ainda mais as pessoas, não vou para o céu e também não vou deixar as outras pessoas irem, irmão. Esse é o evangelho que nós precisamos de estar ministrando, pregando esta palavra. Este é o evangelho que nós chamamos de evangelho transformador, o evangelho, irmão, que não tem poder de Deus, que não tem graça de Deus, querido, também não transforma ninguém. Se não transforma ninguém, então não é evangelho. Evangelho tem que ter cruz, tem que pegar a cruz aqui. O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus convidou as pessoas para seguir Ele, tomar a cruz e ir após Ele. Nós estamos vivendo por aí muitos evangelhos que se diz evangelho que estão pregando por aí, é um evangelho fácil, sem cruz. Vem para cá, pode fazer tudo, né? Vem para cá, aqui todo mundo identifica com todo mundo pode dar uma deslizada ali, fazer isso, fazer aquilo. Irmão, isso não é evangelho. Isso a Bíblia chama de ímpio. E o que mais tem por aí são ímpios. E às vezes até intitulado como cristão. Às vezes até nome de igreja. Mas na verdade é morno ou morna, né? Nós chamamos da igreja morna. Não é nem frio e nem quente. O que é que a Bíblia fala que vai acontecer com esse pessoal, irmão? Vai ser vomitado por Deus, porque a água morna, ela faz mal, e tem muita gente por aí fazendo mal, tem muita gente por aí ganhando nome de evangélico, de cristão, aliás, até muitos artistas famosos, ganhando tudo. Eu sou evangélico, eu sou cristão. Cristão aonde, gente? Se não pratica a palavra de Deus, se não obedece à palavra de Deus, aonde que é cristão? Se não é imitador de Cristo Jesus, se não é praticante da palavra, aonde que é cristão? E fica por aí pregando, falando. Eu chamo mais isso de pedra, né? Eu chamo isso mais de pedra. Porque a Bíblia Sagrada diz, irmão, que se nós não pregarmos o evangelho da forma que ele é, as pedras então clamarão. E tem muita pedra por aí clamando. Tem muita pedra por aí, mas a igreja do Senhor, querido, ela vai continuar pregando, nós vamos continuar falando do amor do nosso Deus, dizendo a verdade, pregando a palavra, ensinando a palavra, e é a palavra que liberta, é através da palavra que pessoas vão ser curadas, é através da palavra que as pessoas vão ser libertas, é através da palavra que aquele que tem que se endireitar, vai se consertar, aquele que tem que sujar, vai se sujar mais ainda, mas o evangelho está sendo pregado. Quando Jesus vir buscar a igreja dele, eu quero apresentar minhas mãos, irmã Delfina. Eu sei que os irmãos também querem falar assim: eu falei a verdade, eu falei a verdade, eu preguei a verdade,
eu não tenho culpa aqui, eu não tenho nenhum sentimento de culpa que eu não falei a verdade, que eu não ensinei, que eu não mostrei o caminho. Mas nós vamos poder apresentar as nossas mãos, não vazias, irmão, mas as mãos que vai ter obras, obras de alguém que pregou, obra de alguém que adorou, obra de alguém que aconselhou, obra, porque, queridos, muitos que vão ficar aqui, vão tentar, mas não pregou, não falou a verdade, não me avisou que seria assim, me mostrou um evangelho fácil, e eu fui pelo evangelho fácil, e aqui eu fiquei. Vão querer culpar, vão querer se justificar, mas a Bíblia Sagrada diz, irmão, que perante os olhos de Deus não terão ninguém inocente. Não adianta tentar inocentar, porque ainda hoje, Jesus Cristo, você que está pelas redes sociais, ainda hoje Ele é advogado, e Ele está advogando a nossa causa, Ele é especialista, Ele não perde. Só que tem uma coisa, naquele dia, Ele já vai estar como juiz. E diante de um juiz não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta pôr a culpa na igreja, no pastor, na mãe, no irmão, não adianta, querido, sabe por quê? Porque diante do juiz é só bater o martelo, ou é salvo, ou é sim, sim, ou não, não. E aí, irmão, será que então a pessoa valeu a pena dela andar pelo caminho de ímpio, de achar coisas perversas na sua mente, maquinando o mal, a malícia, permanecer por aí fazendo coisa errada, escondendo da igreja? O que é que vai acontecer com essas pessoas no dia do Senhor, que Ele está voltando? Qual é a desculpa que eles vão ter para Deus? Qual é a desculpa? Nenhuma, irmão. É por isso que enquanto é tempo, nós temos que pregar a verdade, enquanto é tempo tem que pregar a palavra, né? De vez em quando eu vejo os irmãos falando assim: pastor, eu amo o culto de ensinamento. Ama mesmo, alguns amam muito, é tanto que nem vem, né? Então prova que ama, né? Eu me lembro que eu ainda jovem, solteiro, o meu serviço tinha dia que eu trabalhava até 10 horas da noite, trabalhando, eu trabalho em lojas, e aí eu trabalhava até tarde. Aí no dia que ia ter culto, irmão, tinha dia que eu trabalhava até 11 horas da noite, para adiantar, para que no dia do culto, então, eu poder parar mais cedo e ir para a igreja. É por isso que tudo isso, irmão, Deus olha na gente, todo esforço Deus está olhando, tudo isso Deus está observando. Se nós que somos igreja, obreiros, pastores, nós observamos, nós ficamos observando,